Um movimento muito estranho de compra e venda de dólares no dia do anúncio do tarifaço dá sinais de que nem todo mundo se surpreendeu. E teve quem ganhasse muito dinheiro com ele. Guarde esse horário, 4h17 da tarde, dia 9 de julho. Foi o horário exato em que o presidente americano Donald Trump publicou a carta nas redes sociais, em que anuncia tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. Mesmo os assessores próximos foram pegos de surpresa, mas não todo mundo. Esse aqui é um gráfico que mostra a cotação do dólar em relação ao real no dia 9 de julho. Vamos direto para o horário do anúncio, 4h17 da tarde. Nesse momento, muita gente começa a comprar dólar e vender real. A moeda americana valoriza muito, passa dos 5,58. Isso aqui era esperado, que muita gente fosse vender a nossa moeda para se proteger da desvalorização dela. O que não era esperado era o seguinte, vamos voltar um pouquinho no tempo. Você está vendo que durante o dia inteiro a cotação oscila dentro da normalidade? Só que quando chega aqui, à 1h30 da tarde, alguém compra uma quantidade enorme de dólares apostando contra o real. De 3 a 4 bilhões de dólares, afirma Spencer Hakimian, dono de um fundo de investimentos em Nova York. Ele acompanha o mercado financeiro em tempo real para fazer lucro para os clientes. E diz que um salto como esses, que a gente vê à 1h30 da tarde, tão abrupto, foi causado por alguém que disse: eu quero fazer a transação rápido e não quero que ninguém veja. Ou seja, de acordo com Spencer, alguém comprou de 3 a 4 bilhões de dólares à 1h30 da tarde, às 5h46. E aí, 2 minutos depois do anúncio, vendeu a 5,60, quase a mesma quantidade. A gente consegue ver isso aqui no gráfico, porque olha só, essa quantidade aqui é muito parecida com a comprada a 1h30 da tarde. Spencer diz que essa aposta pode ter rendido de 40% a 50% do investimento em 3 horas. A pergunta é: como uma pessoa poderia ter tanta certeza de que viria naquela tarde uma política econômica que desvalorizaria o real para fazer uma aposta tão grande? Spencer defende que as tarifas sobre o Brasil não fazem sentido econômico, porque os Estados Unidos vendem mais para a gente do que compram. Ele explica: não é o padrão normal das transações com um real naquele dia. Então pode ter sido qualquer um que sabia desde o começo. E vamos ter que esperar para ver quem realmente foi. O caso do Brasil não é isolado. O mesmo aconteceu quando Trump anunciou tarifas contra a África do Sul. A aposta foi grande na desvalorização da moeda sul-africana minutos antes do anúncio. A mesma coisa pouco antes de Trump anunciar tarifas contra a União Europeia. A mesma coisa antes de ele anunciar tarifas contra o México e o Canadá. No dia 9 de abril, às 9h37 da manhã, Donald Trump postou nas redes sociais: é uma hora excelente para comprar. À 1h18 da tarde, ele anunciou uma pausa de 90 dias sobre todas as tarifas. E a bolsa subiu. Quem comprou lá na hora do post ganhou dinheiro. Trump recebeu bilionários donos de fundos de investimentos na Casa Branca e comentou que por causa desse movimento de mercado, eles ganharam juntos mais de 3 bilhões de dólares. Esse caso acendeu o alerta da oposição no Congresso. Parlamentares democratas afirmaram que pessoas próximas a Trump podiam estar usando informações privilegiadas para benefício próprio no mercado financeiro. Pediram uma investigação, mas com a oposição sendo minoria na Câmara e no Congresso, nenhum inquérito foi para frente. A imprensa americana relatou a preocupação dos deputados e senadores com essas possíveis operações ilegais. O jornal The New York Times levantou a questão: teria Trump manipulado o mercado financeiro? A Casa Branca negou que tenha havido algum tipo de favorecimento. Mas Trump está consciente de que as ações dele têm impacto imediato no mercado. Não dá para saber quem foi a pessoa ou as pessoas que apostaram bilhões na desvalorização do real antes do anúncio oficial. Nem nos casos semelhantes das tarifas a outros países. Porque só os órgãos reguladores e os grandes bancos têm acesso a essa informação.
Por isso é difícil provar a origem dessas movimentações. Só que fazer transações financeiras com informação privilegiada é crime. O professor Paul Johnson é diretor do Centro de Análise de Segurança Global da Fordham University. Ele atendeu o Jornal Nacional no intervalo de uma reunião na Bolsa de Valores Nasdaq. Ele afirma que a transação feita no dia do anúncio das tarifas ao Brasil foi de alguém que sabia o que iria acontecer mais tarde. E mais, sabia o que fazer com a informação, como fazer a transação e a hora certa de desfazê-la. Ele afirma que a chance de haver uma investigação sobre o caso é mínima, porque se a transação foi feita por alguém ligado ao governo ou ao Congresso, ninguém investiga. Porque os responsáveis por uma investigação sobre isso seriam o Departamento de Justiça e a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos, ambos ligados ao governo federal, portanto, sob controle de Donald Trump. Eu pergunto a Spencer se ele acredita que possa haver uma investigação sobre quem está ganhando tanto dinheiro com o anúncio das tarifas. Ele disse que deveria haver uma investigação, mas que duvida que isso aconteça porque Trump demitiria qualquer um que liderasse essa iniciativa. O que ninguém discorda é que a instabilidade pode ser muito boa para poucos eleitos.